Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. E hoje eu estou aqui com um convidado, um parceiro da Tramontana Consórcios. Eu tenho certeza que aí vocês conhecem. Eu quero dar já as boas-vindas ao meu grande convidado, Wagner Martins, mais conhecido, obviamente, como Vaguinha. E aí, Eduardo, tudo bem? E aí, meu velho, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, uma satisfação participar contigo, grande parceiro que a gente tem aí. E vamos lá, vamos pra resenha. Vamos pra resenha. Tava me comentando que tá mais acostumado a fazer entrevista. Claro, né? Tem umas perguntas aqui que tu claro. não vai ter em cima do muro, vai ter que responder. Não me aperta muito, né? Eu não, quando vou entrevistar, eu não aceito que o entrevistado me peça a colher de chá. Sim. Então eu não posso exigir agora aqui também que tu alivie. Pode perguntar, vamos pra resenha. Vamos pegar leve, mas tem uma coisinha ou outra aqui que a galera vai querer saber. Mas a mais leve para começar, por que Vaguinha? Cara, e não tem uma explicação assim. Meu falecido pai, que começou com esse apelido e pegou muito, né? Wagner, eu acho que tinha um jogador no interior de São Paulo, acho que na Ponte Preta. Não sei se não jogou no Corinthians, Vaguinho, tá? E quando criança, eu brincava, né? Jogava futebol ali, sempre brincando na sala. E eu acho que o meu pai começou, Vaguinho. E aí o Vaguinha já é uma coisa assim que foi mais pro lado carinhoso dos meus tios, que me chamavam, o Vaguinha tá aí e tal. E foi como diminutivo, vamos dizer assim, de Wagner. E eu acho que tem a ver também com esse jogador. Jogou no Corinthians, assim, na década de 70, Vaguinho. E tu comentou sobre que ser criança ali, jogar bola. Tu joga uma bola? Como é que é a tua nota atuando como jogador? Cara, atualmente, eu sempre tive problemas sérios com lesões, né? Jogo de botão, eu sei que tu é craque. Não, botão não machuca ainda. Mas eu cheguei a tentar, né? Quando eu tava na fase de adolescente ali, cheguei a tentar... fazendo testes, fiz teste no Inter, fiz teste no Grêmio. O Colégio Dom Bosco tinha uma escola forte de futebol, com uma parceria com o Vasco, com o Mojimirim, e inclusive mandou jogadores para lá, Leandro Ávila, Caetano, Jean, Hernandes, jogadores que passaram aqui, começaram no Dom Bosco e depois fizeram carreira no Vasco. Então eu tentei, mas não tinha bola, não tinha físico e acabou não dando certo. Depois eu tive, um pouquinho mais tarde, já uma lesão grave de joelho, né? Aquela história do boleiro que não deu certo por causa do joelho, mas eu não estou botando a culpa no joelho. Tô vendo depois. Juro que não. Machuquei o joelho e fiquei um tempo sem operar. Depois, quando eu operei, já não estava mais. Voltei a brincar, já com 30 e poucos anos. Mas assim, brincar, mas eu... O cara fica um pouco com receio. Muito receio de se machucar por causa do trabalho, né? Eu perdi alguns meses, né? Os meus ex-chefes que estão assistindo aí sabem o que eu estou falando. Fiquei alguns meses fora por lesão. Eu sei bem do que ele está falando. Eu tive ligamento cruzado, os dois, ruptura dos dois joelhos. Não foi coisa leve. Tendão de Aquiles. Eu rompi o tendão de Aquiles também numa dessas brincadeiras, né? De futebol 7 aí. E por último, jogando futevôlei. E no futevôlei eu brinco legal, eu gosto de jogar. Eu machuquei o ombro, cara. Minha última lesão foi uma lesão de ombro, que eu tive uma luxação acromioclavicular. Passei por cirurgia. E agora eu tô no botão. Botão Te encontrou no botão. Encontrei no botão. Cara, mas tu brincou ali, né, sobre o joelho e não deu certo, mas isso deve acontecer bastante, né? Porque às vezes a pessoa tem a habilidade, tem a técnica, mas tem uma estrutura física que não aguenta e aí não consegue levar a profissão adiante. Hoje mais difícil ainda, né? Cada ano que passa com a evolução dos trabalhos físicos, o corpo do atleta hoje... Ele precisa de uma estrutura quase de super-homem. Né? Então, e muitas vezes o atleta ele se torna profissional não pelo trabalho que ele desenvolve no dia a dia, o trabalho físico, que na minha visão é muito mais para manter, para aprimorar, mas a estrutura óssea, a estrutura de jogador
aquela estrutura, a grande maioria já nasce com ela, né? E se tu tem algum tipo de problema, como eu tive, é muito mais difícil de chegar. Mas não tenha dúvida nenhuma de que muitos ficaram pelo caminho por uma questão física. Sim. Né? E aí, bom, tu até tentou, tu fez alguns testes e tal, tava falando aqui pra nós, não deu certo. Não deu certo. E Ainda aí bem, né? E aí já logo assim, a tua primeira profissão já foi jornalismo? Como é que começou a história de jornalismo esportivo? Sim, meu primeiro emprego foi lá em Osório. Eu morei durante 10 anos da minha vida em Osório. Os meus pais eram de lá. Nasci em Porto Alegre e me mandei para Osório. Algo que foi muito positivo na minha vida, assim, porque a minha adolescência toda foi feita lá, numa cidade muito mais tranquila, né? Criado mais na rua. Né? Criado na rua, jogando bola na rua, se divertindo e tal, com os amigos, enfim. E a minha infância foi em Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio, claro, pô. Santo Antônio, né? Cidade alta ou cidade baixa? Cidade alta. Mais ou menos ali no meio, assim, até nem sei como é que chama, porque tu sobe um lombão. Da lomba ali, sei. Correios. Eu tinha uns amigos que moravam por ali. E, enfim. Mas eu sempre vivi muito rádio. Né? Quando criança, eu ganhei um radinho de pilha com 7, 8 anos do meu avô. Um radinho de pilha. E ali eu ficava ouvindo as rádios, ouvindo transmissões de jogos, porque na minha época, nós estamos falando de meados dos anos 80, não tinha todos os jogos como a gente tem hoje, né? Para passar um jogo do Inter na TV, cara, tinha que dar coincidência de pegar um time do centro do país às 4 da tarde de domingo. Era muito difícil. Então a cultura do rádio era muito forte. Então eu ouvia muito rádio e me apaixonei pelo rádio. Então eu sempre quis ser jornalista esportivo. Meu sonho era ser repórter de goleira, repórter atrás do gol. E eu consegui fazer isso durante 20 anos da minha vida. Ali tu fez bastante tempo. 20 anos da minha vida foi isso. E aí, a minha primeira experiência foi numa rádio FM, que foi a Rádio Jovem Pan Litoral. Sim. Que foi onde eu consegui meu primeiro emprego. Mas ali foi o meu primeiro contato também com o microfone, a sensação de tu falar no microfone, de tu ser ouvido do outro lado do rádio por tantas pessoas. É um prazer, né, que ali que eu desenvolvi, e aí a paixão né, que eu pude sentir pelo rádio. Depois eu mudei um andar para cima, porque era no mesmo prédio. A Rádio Jovem Pan era num prédio no primeiro andar, a Rádio Osório, que era AM e fazia futebol, era no segundo, e aí ali eu começo a realização do meu sonho, porque ali eu começo nos campeonatos lá da praia de Osório e da região a fazer transmissões. E logo em seguida eu chego, minha primeira empresa aqui foi a Rede Pampa. Eu começo aqui, mas ainda sem grandes oportunidades assim. E na Band é que a minha carreira deu uma deslancha. E aí eu realizo o meu sonho de ser repórter de goleira, ser repórter setorista da dupla Grenal e viajo para acompanhar as delegações e fazer cobertura. E é uma correria, né? Esse trabalho aí... Hoje eu acho até que é mais difícil, tá? Porque hoje um profissional de uma empresa de comunicação, ele não faz só um veículo, né? Na minha época eu fazia rádio e TV. Hoje um profissional da Rádio Gaúcha que vai fazer uma viagem para cobrir um jogo de Grêmio Inter, ele faz rádio, TV, jornal, site. Sim. O cara precisa estar... A correria ela é ainda maior. Naquela época era um pouco mais a gente tinha um pouco mais de dificuldade com equipamentos, né? Por exemplo, eu tinha que viajar para transmitir um jogo com 200 metros de cabo, que eu estendia onde minha base era na cabine, né? Sim. Do jogo, só que eu ficava lá embaixo. Então eu montava equipamento, estendia o cabo. Hoje tu faz com celular, hoje tu faz com... No máximo um microfonezinho. Sem fio, microfone, coisa... E aí tu tava comentando, Vaguinha, sobre a tua paixão pelo rádio, né? Como tu foi crescendo, ouvindo rádio, curtindo pra caramba. Devia ser ouvinte em algum momento do Sala de Redação. Total. E aí quando veio esse convite, até queria saber como é que surgiu esse convite. Deve ter sido foda, assim, de ter recebido um convite do Sala pra trabalhar, né? Cara, é a realização de um sonho, né? Eu acho que... eu não tenho dúvida nenhuma, o Sala tem uma história de mais de 50 anos, né? E o Sala é um programa respeitado em todo o território nacional, principalmente por profissionais da área da comunicação, né? Eu conheço gente da Globo, do Sport TV, ex-colegas meus de Fox Sports que acompanham o Sala de Redação.
trabalhar na Rádio Gaúcha era um sonho para mim. Eu não tinha tido essa experiência ainda. Porque para todos na minha geração, o ápice era tu falar no microfone da Gaúcha. Então, mudou um pouco o cenário nos últimos anos, aquela paixão pelo rádio, porque o veículo ele foi enfraquecendo, né? Como um todo, o veículo, a Rádio Gaúcha, acho que consegue se manter ainda com muita força, mas o veículo rádio ele perde um pouco de força. Eu vou para a TV, eu fiquei 7 anos no Fox Sports, eu saio da Band em 2013 e vou para a TV, fazer trabalho exclusivo de TV daí, no Fox Sports. E quando eu saio, eu tenho comigo que eu não terminei a minha trajetória na profissão. Mesmo tendo um canal do YouTube consolidado, tendo... tu tinha encerrado ali para ti, tu tinha cumpriu o meu papel. Eu quando abro o canal no YouTube e quando o meu canal começa a dar uma resposta, eu disse, eu posso ser independente. Entendi. Eu posso viver disso aqui. Porque eu trabalhava muito com informação e trabalho muito com a informação. Então eu tenho o meu nicho e eu não preciso hoje de um veículo. Mas eu tinha comigo que eu precisava ter essa experiência no microfone mais pesado do rádio brasileiro. Ainda tinha esse sonho, na esse rádio. desejo. E o Sala é uma consequência, né? Eu primeiro sou chamado pelo Thiago, que é o mineiro. O Thiago, ele me liga, eu estou de férias, ele me liga e, olha, eu queria falar sobre oportunidades na Rádio Gaúcha. Depois ele fala, tu vai entrar no Sala como um suplente do Potter. E aos poucos, depois que o Potter sai, eu vou me firmando ali. Mas sem dúvida alguma, primeiro que o programa é legal de fazer. Eu convivo com pessoas que me receberam muito bem. A gente tem debates acalorados. Sim. Mas porque o assunto é futebol e o assunto permite isso, mas dentro de um respeito muito grande com excelentes colegas. E eu acho que o sucesso do Sala está aí. As pessoas se respeitam, com opiniões distintas, né, divergentes, mas há um respeito muito grande no microfone. Tu mencionou, Vaguinha, sobre a força do rádio ter sido diminuída. Né? A gente vê, obviamente, uma questão bastante lógica de Instagram, YouTube, todo esse meio digital que acabou e está cada vez mais numa crescente. E isso não é por conta de emissora A ou B, é um movimento natural que acaba acontecendo. Mas eu fiquei muito surpreendido positivamente, porque embora tenha tenha diminuído um pouco, ainda é estrondosa a força do microfone da Gaúcha e do Sala. Nós somos parceiros lá do Sala de Redação, né? Parceiros do Pedro Ernesto, de ti, do CCD, depois quero até falar sobre isto. E, cara, é uma força tremenda, assim. Falou da Tramontana Consórcios no microfone, naquele mesmo dia já... Eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, e talvez seja uma cultura que no Brasil inteiro a gente consegue manter aqui, viva, no Rio Grande do Sul. Tá? Existe a cultura do rádio aqui. O gaúcho, tu sabe, é um povo muito culto e politizado. Então, o rádio, quando oferece conteúdo, ele é ouvido. Né? E a Rádio Gaúcha oferece isso. E a Rádio Gaúcha, hoje, ela entra com muita força em todo o interior do estado, com as emissoras que são parceiras, né? Onde o sinal da Gaúcha não chega, outras emissoras parceiras distribuem esse sinal para suas respectivas regiões. E o rádio, sim, tem muita força ainda. O desafio que eu vejo para o rádio é tentar, de alguma forma, se unir, e a Gaúcha está fazendo isso com o GZH, com o YouTube de GZH, é se unir à era digital e criar um produto onde tu consiga atingir os dois públicos com a mesma qualidade. Sim, então, acaba tendo que passar por uma adaptação, ainda que não se perca a essência, né? Exatamente, porque o rádio nunca teve câmera. Tu nunca teve imagem no rádio. O rádio passa a ter câmeras. O rádio passa... As pessoas começam a ver o rádio. Sim. Certo? De alguma forma, isso até afeta a espontaneidade das pessoas que estão trabalhando e que sabem
que estão sendo vistas também. Tu saber que tem uma câmera te filmando e que tem milhares de pessoas te vendo é diferente. E para né? quem não trabalhou isso em TV, para quem não está acostumado, para quem veio do jornal, isso pode tirar um pouco enfim, da liberdade até. Da espontaneidade das pessoas. Porque também, junto com isso, né, Vaguinha, tem o tribunal da internet que tá pronto ali pro cara dar qualquer vacilinho que for e aí volte. É isso aí. Aí então, a pessoa fica realmente mais reservada, né? Tu tem que se policiar a todo momento. Sim. E além de tudo, essa nova época, ou nova era, melhor dizendo, ela traz o corte. Sim, não pega o inteiro, né? Nós estamos falando de um programa, vou pegar o Sala de Redação como exemplo, tá? Mas isso pode acontecer em uma jornada esportiva também. Mas vou pegar o Sala. São 50 anos de programa. 50 anos de programa. Desses 50 anos, vou colocar aqui, 40 foram sem a repercussão do corte. Sim. O rádio, tu falou, a palavra foi embora. Hoje não. Hoje tu fala, a tua palavra ela está em algum lugar. Então, se tu colocou a tua palavra fora de lugar em algum momento, alguém vai pegar isso aí, recorte. E aí vai fazer uma narrativa. E vai criar. Não, às vezes eu não sou muito paranoico em relação a isso, da criação da narrativa. Acontece muito, mas tu não tem mais, tu não se perde mais no tempo. Antigamente se dizia que tá no papel, tu botou no papel, cara, é eterno. Tá? O papel ele é eterno, porque tu conseguia guardar o recorte do jornal. O rádio não, o rádio tu falava, o teu som ele ia, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouve mais. E agora tu tem uma transformação também, que as pessoas hoje, elas além de te ouvirem depois, a hora que quiserem, tem alguém que seleciona os cortes e ainda distribui isso em grande escala. Então tu tem que estar adaptado a isso, senão tu fica para trás. E nesse sentido, Vaguinha, já teve alguma grande polêmica assim que tu te meteu, que tu até depois tenha pensado, putz, Gris, por que eu fui falar aquilo? Ou alguma polêmica que tu falou, tá tudo bem, mas gerou uma repercussão. Cara, a gente... Deve ter mais de uma, né? Quem opina sobre futebol, quem dá opinião sobre futebol, tu está suscetível a qualquer tipo de deslize. Tu pode cometer algum deslize, tu pode colocar uma palavra fora do lugar. E olha só essa, desculpa te interromper, mas eu vindo pra cá, né, um dos colaboradores lá da Tramontana me perguntou assim, pergunta pra ele por que ele gosta tanto do Roger e do Kudê. Não, ele tá... Não, do Kudê não. Tu não gosta? Não, do Kudê não. O Roger eu defendi ele durante muito tempo, mas aí faz parte, tem gente que... Não, eu nem considero polêmica, porque... É questão de opinião também. Questão de gosto e opinião. E a gente tem um pouquinho mais de informação do que as pessoas que estão fora. Ainda mais que teve 20 anos ali na beira do gramado. Né? Mas não nesse aspecto aí, eu não... gosta ou não gosta, tudo é discutível. Eu tive uma polêmica muito grande e eu costumo dizer o seguinte, a gente aprende todos os dias. Sim. Todos os dias a gente tem um aprendizado na profissão. No rádio, na TV, no jornal, na internet, no dia a dia. Tudo a gente aprende. Eu em 2000 puxa vida, o acidente da Chape, foi um ano que o Inter caiu para a segunda divisão, 2015. Eu fui fazer a cobertura, eu perdi 8 colegas. Eu trabalhava no Fox Sports e colegas estavam lá, jornalistas que estavam no voo da Chape e acabaram falecendo. E eu fui fazer a cobertura, foi uma cobertura muito desgastante. Imagino. E na mesma época se discutiu a paralisação do campeonato, porque não se tinha ambiente, né? Os colega de profissão, jogadores que acabaram falecendo, enfim, era um ambiente de muita comoção. E nessa época, com o Inter na zona de rebaixamento a perigo, os dirigentes aqui concederam entrevistas se posicionando e dizendo nós somos favoráveis à paralisação do campeonato.
mas nós não queremos o rebaixamento. Uma outra entrevista foi concedida dizendo que o Inter tinha a sua própria tragédia. Foi uma entrevista do ex-presidente Fernando Carvalho, que eu respeito muito, e que ele também, eu tenho certeza, que colocou de forma equivocada, fora do lugar. Sim. Não era isso que ele queria dizer, ou até estava fora de contexto o corte. Mas isso repercutiu de forma muito negativa lá na cidade. Porque o que pareceu lá? Que o Inter estava querendo tirar algum proveito da tragédia para não ser rebaixado. E obviamente que isso teve ressonância nacional, e eu estava no Fox Sports, e eu estava lá vendo o que estava acontecendo. Um torcedor do Inter entrou na arquibancada com a camisa do Inter e ele foi vaiado. Eu disse, cara, isso não pode estar acontecendo com o meu clube. Por que está acontecendo isso? Porque os dirigentes erraram. Então, quando eu sou chamado para fazer a minha intervenção ao vivo, uma das tantas que eu fiz, cada vez que eu entrava no ar, parecia que eu tinha uma faca nas minhas costas, uma espada nas minhas costas, porque o ambiente era de muita... A cada momento chegava um familiar. Foi um momento assim muito, muito complicado. Muito pesado. Foi a pior cobertura. Uma das piores. Eu fiz a tragédia da Boate Kiss também. Trabalhava na Band na época e mesmo trabalhando no esporte eu fui enviado para fazer a cobertura, que foi um negócio também horroroso. E em uma dessas entradas, o Benja, que era o apresentador, o Benja me perguntou, Wagner, como é que tá aí o ambiente e tal? Como é que o pessoal aí viu a manifestação dos dirigentes no Inter? E aí eu cometi um erro. Eu disse, olha, aqui o Inter não precisa ser rebaixado, porque o Inter já foi rebaixado. Sim. Depois das falas dos dirigentes. E obviamente que esse recorte foi parar nas redes sociais, em poucos minutos. Eu estava dizendo que o Inter tinha que ser rebaixado, ou que o Inter já foi rebaixado. Na verdade, a crítica que eu queria fazer era às pessoas, e não à instituição Inter. Né? Principalmente, como essas pessoas se colocaram... Principalmente, para mim, a fala mais forte é a do ex-presidente Vitório Pífero, que depois aí acabou envolvido em escândalo de desvio de dinheiro do clube, respondendo processo, prisão decretada, enfim. E aí depois talvez esses torcedores entenderam o que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que o Inter não merecia ter aquele tipo de pessoa comandando o clube com aquele tipo de pensamento. Sim. De se beneficiar em cima da tragédia, de uma tragédia muito maior que qualquer tragédia do futebol, que é a vida das pessoas que vai embora. E ali eu me posicionei, só que eu coloquei o Inter como instituição. E eu não deveria ter feito isso. Então, hoje quando eu vou fazer uma crítica ao trabalho, a alguém lá de dentro do Inter, eu nunca critico a instituição. Porque a instituição ela está acima de todas as pessoas. Então, eu procuro sempre direcionar. Mesmo que eu possa ter algum tipo de complicação com as pessoas que eu critico, mas hoje se eu quero criticar o presidente do Inter, eu critico Alessandro Barcelos. Isso dá nome aos bois para não... Se eu quiser criticar o vice de futebol do Inter, eu cito o José Olavo Bisol. Cara, não, a crítica nunca é a instituição, é o que as pessoas que trabalham na instituição fazem. E eu imagino que vocês passam assim nisso que vocês colocam como opinião, como informação, não deve ser nada fácil. É uma patrulha permanente. Eu gravei aqui um podcast com o Pedro Ernesto. E naquele episódio a gente fez uma brincadeira onde ele me entrevistava. Eu era o entrevistado do podcast porque eu acho que era o número 10, alguma coisa assim meio comemorativa. E eu dei um exemplo de um cara... hipotético, um exemplo hipotético de uma pessoa que foi contemplado no 10º mês, que então ele teria vendido por tanto, muito hipotético. Só que foi um corte que a gente fez, que aí não se viu o contexto inteiro, e foi para as redes. Teve mais de 120 mil visualizações esse. E o que me falaram naqueles comentários, isso é uma farsa, não funciona assim, que coisa e tal. E sem saber que era algo hipotético. Sem saber, de pessoas que na verdade nem conhecem como é que funciona, porque são sempre, na maioria das vezes, são conhecimentos superficiais sobre determinado tema e que são detentores de todas as informações. E aí eu tô falando de consórcio. Que não move nenhuma paixão. Então, tu imagina uma palavrinha colocada num lugar errado de algo que é a paixão. Que envolve a paixão. Foi um momento muito complicado e ali eu fui atacado por torcedores do Inter. Sim. Irmãos colorados me atacaram por não entenderem que
Ali, gente, não tinha time do coração, não tinha paixão por futebol. Ali não era momento de tentar se beneficiar. E eu me senti muito envergonhado como colorado pela fala do ex-presidente Vitório Piffer, a forma como ele coloca. O bom é que depois, com o tempo, isso ficou um pouco mais explicado de como era a personalidade. Quem me criticou, eu tenho certeza que entendeu um pouco mais. Teve um vídeo que tu fez com o CCD lá na empresa. Era quem era o melhor jogador do Grêmio. O CCD, obviamente, falou, né? E tu falou do Inter. E aí era um vídeo num contexto onde qual dos dois seria então o melhor. Sim. E aí a opinião é muito engraçada. Mas tu tá louco falar que esse é o melhor, tu esqueceu daquele, esse não amarra a chuteira daquele outro, cara. A internet, ela nos ajuda muito, né? Sim. Ajuda bastante a tua produção também. Eu escolhi Fernandão e o César escolheu o Renato. E o Renato. Aí disse, quem é? Eu vi os comentários. Quem é esse doente que compara o Fernandão ao Renato? Não é isso. É uma doiteira, né, cara? São... E eu vou te dizer que assim... Isso aí, esse tipo de situação, assim... Já tira de letra, né? Isso aí eu nem leio mais. Tem umas coisas pesadas que daí eu encaminho pro meu advogado. Sim. Mas o resto não me atinge. Isso aí eu consegui eu imagino, me livrar. Porque esse corte do Pedro, só para finalizar esse assunto, houveram bons comentários. Eu acho que mais de 200, 300 comentários. E os primeiros eu ficando meio... mas o cara nem sabe o que tá falando. Mas o cara vai ficando bravo. Claro. Mas depois de um tempo... Já passou, assim, porque tu vai vendo que, na verdade... Até eles escolherem outro. Eles escolhem outro, eles pegam outro corte para ir. E aí foi. E, cara, mas falando agora de... A gente falou de CCD, né? Vocês estiveram lá na empresa, vocês têm um entrosamento bom, né? Vocês até vocês trocaram umas farpas, que era de brincadeira. Acho que um dia, era um final de semana que o Inter tinha perdido, acho que o Grêmio tinha ganhado, alguma coisa assim, vocês se flautearam. A gente tem uma relação muito boa, né, muito próxima, a gente se deu muito bem. E a gente tem um respeito que é de irmão, assim. Por exemplo, o Grêmio perde, eu não vou chamar o César no WhatsApp para tirar onda dele. Sim. Ele não faz isso. A gente tem um respeito fora dos microfones. A gente tem parcerias, empresas parceiras como a Tramontana, onde a gente desenvolve um trabalho que eu acho que é muito legal, que é bom para a marca, que é importante e que fortalece o nosso trabalho também, que nos ajuda muito. E eu sou muito grato à Tramontana por conta disso. E tem a dos trajes também, de vez em quando eu vejo o Instagram. Vocês estão trajes dois também. Nós temos o Supermercado Vieser, tem os trajes, tem Chopp, tem... Nós temos uma parceria muito legal, as empresas nos procuram muito para explorar, né, a rivalidade Grenal e pegar o público dos dois lados. Tu sabe como é que é isso. Mas eu vivo com o César 4 horas do meu dia, todos os dias. Sim. Segue o fio, a gente almoça junto, a gente vai para o sala, por vezes a gente sai para fazer gravações juntos. Então a nossa relação ela é muito boa, com aquele negócio dentro do programa, com o microfone ligado, cada um defende as suas ideias. Sim. Com respeito. Ele me irrita demais com as teses dele. Ele tem umas teses absurdas, escreve umas colunas absurdas. Sim. E eu sento a lenha nele. E ele absorve isso. Ele sabe que é uma crítica que eu faço porque eu tenho os meus interesses para defender e ele tem os deles e ele tem os dele. Então, nossa relação é extremamente amistosa. A gente se fala antes do programa, eu ligo para ele. Depois do programa, a gente agora ele vai começar até a jogar botão, pelo que eu vi. Tô tentando botar ele no botão. Vai tomar uma pauleira, né? Vai. Até ele aprender de novo. Ele já jogava, mas até ele aprender vai tomar pauleira. Cara, e dessas indas e vindas, assim, muita viagem, família, como é que tu fez para te organizar financeiramente, te planejar? Porque se o cara se descuida com viagem para cá, viagem para lá, uma vida um pouco sem rotina, talvez agora até tenha um pouco mais de rotina, né? Mas na beira do campo, assim, a viagem para lá, viagem para cá, se não se cuidar, a vida financeira fica uma bagunça. Tu tomou alguma precaução? Você cuidou? Alguma coisa nesse sentido? Eu te diria que se eu tenho alguma dor de cabeça hoje, a minha dor de cabeça é com o futuro. Porque hoje eu estou numa situação muito boa, em termos de emprego, de questão financeira, mas eu não sei o dia de amanhã. A gente não sabe o que acontece, o que pode acontecer no amanhã. E eu sempre fui, eu tenho 45 anos,
Mas desde o começo eu sempre fui... Eu sou daqueles de poupar, sabe? De me organizar para ter sempre uma reserva. Obviamente que lá atrás, quando eu não ganhava tão bem assim, o que eu conseguia guardar era para... No início, para jantar fora. Depois para organizar uma viagem, programar uma viagem. Mais tarde, para programar a compra de um apartamento. Hoje, eu tenho duas grandes preocupações. Nome e sobrenome. Theo de Matos Martins e Alice de Matos Martins. Sim, os pequenos. Que são os pequenos. O Theo tem 5, a Alice tem 9. E até voltando a falar sobre o César tem 2 já com... Um vai se formar com 23 anos, é um fenômeno, se forma em Direito. E o outro, o Guilherme, também já está na faculdade. Ele paga 2 faculdades. Meu Deus do céu. Vai uma grana. Como é que eu vou pagar 2 faculdades? Então, eu sempre tive essa preocupação. Eu já tive previdência privada, dinheiro em poupança. Hoje eu tenho alguma coisa guardada em investimentos também. E o consórcio eu vejo também como um grande caminho. Eu tenho hoje 3 consórcios. E eu indico porque é um caminho que é importante. Tu tem 2 vias, que é te programar para te chegar a um bem. Eu não tenho uma casa própria, né? Mas eu tenho o sonho da casa própria. Sim. Só que esse sonho, ou tu te organiza, ou tu não realiza. É uma boa frase, né? Não dá para usar como slogan. Ou tu te organiza, ou tu não realiza. Né? É boa, hein? É boa a frase. E é isso. É exatamente isso que eu faço. Às vezes não sobra, às vezes tu tem um orçamento um pouco mais apertado, mas ultimamente tem sobrado, graças a Deus, e eu não sou gastador, viu, gente? Aliás, eu tenho gastado bastante com botão. Minha mulher está preocupada que eu estou gastando muito com botão, futebol de mesa, mas é o meu lazer, só onde eu tenho gasto, é o meu vício, e esse vício é muito saudável. E é isso que é legal. Tem um grande empresário brasileiro que chama Flávio Augusto. Ele domina a área das vendas, assim, ele tem uma frase que é muito dele, que ele fala que estabilidade não existe, que é um pouco do que tu falou agora, né? Como a gente tem que estar sempre atento, porque a gente não sabe do dia de amanhã. E aí tu conclui agora falando sobre os teus gastos no teu luxo, que é o botão. E eu vejo o consórcio um pouco como uma ferramenta bem importante para isso, sabe? Porque como funcionou para mim o consórcio? Eu não investi sempre em consórcio, obviamente que não. Comecei a investir em consórcio, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com consórcio. Até então eu tinha muita dificuldade. Eu guardava uma grana, vinha um desejo de fazer alguma coisa, uma viagem, um iPhone, sei lá, nem me lembro na época. Ia lá naquele dinheirinho, que era pouco, aquela coisinha que o cara consegue guardar todos os meses, gastava, virava o ano, zerado, vamos de novo. E aí isso aconteceu umas 2, 3 vezes. Quando eu comecei a investir em consórcio, aí também veio um crescimento profissional que foi me permitindo. Eu investia no consórcio, mas eu não deixava no que é o teu luxo no botão. Então hoje tu gasta a tua grana lá no botão, claro, gasta as tuas coisas, só que tu ainda tá te blindando contra ti mesmo e protegendo o teu futuro quando tu investe em consórcio. Então tu te dá os teus luxos, a tua esposa até fica meio preocupada, mas tu tá te blindando e protegendo o futuro até dos teus filhos quando tu faz um consórcio. Então muitas vezes assim, pô, mas não me sobra uma grana, eu vou ter que deixar de fazer algumas outras coisas. Na verdade, não. Essa é algo que eu levo para minha vida. Eu tenho essa preocupação que eu chamo de dor de cabeça. E não é brincadeira, eu acho que alguma coisa é bem isso mesmo, de poder encaminhar os meus filhos como os meus pais conseguiram fazer. Isso para mim é a grande meta da minha vida. Depois que eu ver os meus filhos formados e trabalhando e se tornando independentes, eu acho que eu encerro tudo porque eu estarei plenamente satisfeito, né? Só que eu preciso ter alguma coisa que me traga prazer momentâneo. Sim, né? Senão tu nem aguenta a jornada inteira. Claro, então, por isso que eu acho que o consórcio é um excelente caminho, porque são parcelas acessíveis, né? Claro que depende muito do perfil de quem está
de quem está fazendo esse investimento ou quem está se programando. Acho que eu estou falando certo, né? Tá falando certo. Ou quem, são dois tipos, né? O que se programa para realizar o sonho e o investidor, porque hoje o consórcio também é um investimento. Eu consigo fazer isso, Eduardo, sem cortar, por exemplo, uma sexta-feira de pizza com as crianças. Sim. Né? Sem poder fazer uma viagem nas férias deles. Excelente. Sem eu poder comprar o meu time de botão, que eu tenho desejo de comprar, que hoje é caro o botão, não é barato. Eu quero perguntar quanto é que é depois. Não é tão barato assim, mas eu consigo com os artesãos que fazem, parcelo, me dá esse aqui e eu tenho esse prazer momentâneo e eu acredito, que me ajuda. E eu acredito muito nisso, né? Eu vejo alguns vou chamar de guru, assim, mas até não é um nome. Cara, não pode gastar nisso, não pode gastar naquilo. Deus o livre, corta o cafezinho, corta isso, economia. Aí é loucura. Não, eu sou completamente contra. Eu Não. acho que a pessoa tem que desfrutar do monte de trabalho que se tem na vida. Mas tem que ter um olhar também, um pouquinho, pro futuro, para ficar um pouco mais tranquilo. Claro depois. que tem. E aí o consórcio é bacana porque tu tem os teus consórcios, né? Tu quer comprar o teu imóvel. Mas em determinado momento, digamos que uma carta que tu fez recentemente, tu contemplar, e tu pensa, pô, até tô legal, não quero um imóvel agora, ou daqui a pouco, sei lá, tu pode vender esta carta, ganha um dinheiro bastante expressivo, pega esse dinheiro e bota lá nos outros investimentos que tu tem, vai criando aquela bola de neve. Faz outro consórcio. Contempla de novo, bota lá, Claro. Aquilo começa a gerar um dinheiro que daqui a pouco paga até o teu próprio consórcio com o que está sendo investido lá. Essa é a grande jogada. E essa bola de neve está sendo segurada lá para que daqui a pouco tu pague aquelas faculdades de 2 é isso com aí. mais tranquilidade. Isso é se programar, é se organizar, porque, cara, as coisas mudam de forma muito rápida, né? Então tu não sabe o dia de amanhã. Mas conta aí quanto que é um jogo de botão assim de qualidade. Pena que eu não trouxe, que eu acabei de receber antes de chegar aqui dois botões que um artesão fez. Quais Trabalho times? não, eu compro e depois eu reúno toda a minha SAF. Eu tenho O negócio não é. E aí eu escolho, não é brincadeira. E eu escolho onde que eu vou colocar cada botãozinho ali, né? Mas hoje um botão de Galalite custa em média R$100. Tem botões de 300, tem botões de 400, depende da chapa, né? Da raridade, né? Da chapa que é comprada, vem da Europa, então é um material que é um pouco mais... Ele é um pouco mais pesado que o acrílico, mas os botões de acrílico também são muito legais, eu tenho times de acrílico. Mas hoje tu vai fazer um time legal, tu gasta uns R$1.000 para fazer um time legal. Cara, eu tava lembrando quando eu era mais guri, tinha uma loja só de botão lá no centro. Mimo? Era Na Fernando Machado. Isso, na Fernando Machado. Quem joga botão, quem joga botão e não conhece o Ainda Mimo, existe aquela loja? ela existe ainda, ela tem... Porque eu tô falando de 20 anos assim para trás que eu me lembro dela. Sim, 30 anos, 35 anos para trás. Eu saía de Osório para comprar botão no Mimo. Hoje, alguns que compravam no Mimo e que se tornaram jogadores de botão, que são botonistas, eles encontraram um nicho de mercado, porque tem muita gente que pratica, que joga botão aqui no estado do Rio Grande do Sul, e eles começaram a produzir os botões. Eles começaram a fazer os botões deles e começaram a vender. Então eu tenho contato dos artesãos. O botão que eu quero, eu peço, eu quero essa cor, eu quero essa chapa, eles me mostram as chapas, eu quero essa. Bem personalizado. Tu monta como tu quer. Antes não. Tanto eu tenho um time hoje que é o Real Madrid, dos Galácticos, da época dos Galácticos, que ele é de cores totalmente diferentes. Entendeu? Porque eu fui pegando, eu comprei, esse botão na época, o botão de acrílico, R$15, R$20. Isso nós estamos falando lá em 1995. Era grana. Já era um pouquinho mais caro. O de Galalite, que é o que eu jogo hoje, que eu tenho condição de comprar, e eu não tinha, na época era R$100. Sem chance. Não, R$100 não, 60, 50, 60, entendeu? E era mais raro o botão. Hoje as pessoas conseguem trazer, os artesãos conseguem trazer em maior quantidade e conseguem baratear um pouco o preço. Mas tu volta lá em 1995, quanto é que era R$100 hoje? Ah, sim, muita grana. Muita grana. Então era muito difícil de comprar. Mas eu estou me organizando, eu sou organizado para fazer. E a minha SAF paga, hein?
A minha SAFA paga os artesões. Não é que nem SAF aí do futebol, que os caras compram e não pagam ninguém. Não tem calote. A minha paga, a minha tem credibilidade. E vocês aí desse lado achando que jogo de botão era uma brincadeira. O negócio é sério, rapaz. O lado bom é que eu não preciso pagar salário pros meus jogadores. Mas nós não vamos terminar esse podcast assim num assunto tão leve, tão tranquilo. Afinal de contas, trabalho com futebol tem que levantar aqui alguma polêmica, né, Vaguinha? Senão não tem graça. Não tem graça. Mas até nem vou pegar tão pesado. Mas eu quero que tu me diga, nos últimos 10 anos, na tua opinião, o melhor treinador. 10 anos é um recorte meio sacana pro Colorado, né? O Inter não ganhou nada, né? Em 10 anos o Inter não ganhou absolutamente nada. Nós estamos voltando a 2015, que é o ano ali perto do rebaixamento. O técnico, o Diego Aguirre, que foi o técnico que levou o Inter à semifinal da Libertadores, sem dúvida foi um bom treinador, mas já que é esse o recorte, eu vou ficar com o Abel Braga. Abel Braga. Porque o Abel acaba levando o Inter, né, para mim, título brasileiro, que nós fomos roubados também em 2020. Né? O Inter foi roubado em 2005, isso é comprovado. Sim. Né? Tá aí com um documentário, inclusive, feito. E em 2020, para mim também, ninguém me tira da cabeça que o Inter foi... que meteram a mão no Inter, porque aquele jogo aqui, apesar do Inter ter se atrapalhado na reta final, num jogo contra o Sport, que poderia ter vencido... Contra o Corinthians, né? O jogo contra o Corinthians, se o Inter ganha, é campeão na época da pandemia. Se e de o Inter novo, ganha, Corinthians. É campeão, e teve pênalti sonegado, teve gol mal anulado, enfim. E o Abelão era o nosso treinador. Não é a melhor passagem do Abel, porque o Abel é campeão do mundo, campeão da Libertadores em 2006, mas sem dúvida alguma o Abel é o maior técnico da história do Inter. E aí agora tu falou de título brasileiro e falou do Corinthians, né? Mas por essa lógica o Grêmio também, então, no ano do Soares, também foi roubado, porque também contra o Corinthians deixou de ter um pênalti marcado. Não lembro dessa polêmica, eu não tô lembrado não. O cara sabe se escapar bem. Vaguinha, mas com essa pergunta eu encerro o nosso bate-papo aqui. Foi bom te conhecer um pouquinho melhor, saber também como é que tu te organiza, tua paixão pelo jogo de botão. Olha que uma hora eu vou te fazer um desafio. Tem que fazer um consórcio só pra comprar botão agora. Vou te fazer um desafio. Eu jogava bastante com meu pai, legal. mas eu jogava ainda com aqueles de redondinho, de plástico. Panelinha. E depois até ganhei uns deles. Tô enferrujado, mas vou treinar e vou te desafiar. Vamos lá, tá feito. Vaguinha, obrigado pela presença. Valeu, irmão. Obrigado. Conta comigo sempre e a gente tem essa parceria aí. E pensou consórcio, pensou Tramontana Consórcio. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Deixa o seu like aqui e até mais.